em 6 filhos. A sabedoria humana é algo que desde a Grécia Antiga, as primeiras civilizações, já se pensava acerca do que é ser sábio. Você vai ver na filosofia, Platão, Aristóteles, Sócrates, os primeiros grandes pensadores que buscaram conhecer mais sobre o que é ser sábio. Sofia, a palavra Sofia quer dizer sabedoria, inclusive é um lindo nome, né, para uma menina. E esta busca pela sabedoria é algo que ela deve fazer parte da vida também do cristão. O próprio versículo diz: sede prudente, prudente na maneira que você anda, não como nécio. Nécio é uma palavra que já é em desuso, é da língua portuguesa mais arcaica. Nécio quer dizer maluco, louco, e sim como sábios. A sabedoria humana, ela se revela no nosso dia a dia, na maneira como que a gente lida com os nossos filhos, a maneira com que a gente lida no casamento. Primeira característica da pessoa sábia é a pessoa que gosta de estar com outras pessoas. Não é aquele que se isola no mundo. Pessoa sábia gosta, ela valoriza o contato com o outro, porque ela sabe que ela tem muito para aprender, muito para compartilhar. Então, a pessoa que é sábia, ela não se isola na igreja, não se isola em casa, não fica trancada dentro de casa. Quem se isola do mundo, ele não demonstra sabedoria, mas a pessoa sabe, gosta de estar junto com pessoas, gosta de conversar com gente, ela é um bom ouvinte, principalmente. Nessa característica de ser um bom ouvinte, é algo que a gente sente muita falta. Toda vez que a gente conta um problema nosso, por exemplo, eu digo para alguém, hoje eu estou com uma dor de cabeça, a pessoa já interpela e fala assim, e eu estou com uma dor de barriga. Então, ela não se importa em saber qual é o seu problema, ela não tem essa sabedoria, ela quer contar que a dor dela é pior que a tua, que o problema dela é maior que o teu. Puxa, eu devo tantos para o banco. Ah, só isso? E eu que devo isso, 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 isso. Então, essa falta de sabedoria, ela é muito comum nos dias de hoje, demonstra falta de empatia, falta de sabedoria para a gente se colocar no lugar do outro. Toda vez que alguém nos contar um problema, seja prudente, seja calmo, seja tranquilo, escute o problema dela, demonstre o mínimo de reação possível. E isso é tão automático na gente, né? O Gesiel está aqui chegando. Isso é tão automático na gente que a gente acaba não percebendo o quanto a gente não sabe ouvir as pessoas. Ouvir sem fazer já seu julgamento prévio. Aprenda a escutar. Eu vejo que os psicólogos, eles são muito bem nisso, são muito bem treinados nisso, que é o poder da escuta. Eles passam 2, 3 horas só ouvindo, sem fazer qualquer julgamento. Inclusive, é uma coisa que muito nos angustia. Ficar falando, 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 e a pessoa fala, puxa, você não vai falar nada, né? Então, o psicólogo, ele tem esse perfil, o perfil daquele que tem uma boa escuta. Também uma outra característica que é da pessoa sábia, são pessoas de mente aberta. A sabedoria rima com empatia, a sabedoria é colocar-se no lugar do outro, e é uma atividade que a gente precisa estar sempre buscando vencer paradigmas, mudar as posturas. O sábio tem uma plena noção de que cada pessoa tem uma história de vida diferente, cada pessoa tem um modo de pensar diferente, cada pessoa tem uma história. Estar com a mente aberta é evitar aquelas falas, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ser assado, eu nunca, sabe, esse tipo do eu nunca é uma postura que não é valorizada por uma pessoa sábia. Quantas vezes eu já falei eu nunca e eu me vi fazendo exatamente depois aquilo que eu falei que nunca faria. Então, é possível evitar o eu nunca. Nós somos seres que aprendemos o tempo inteiro. Até na hora da morte a gente aprende como é que morre.
Paulo Freire, um grande educador brasileiro, já falava isso. Então, o eu nunca é uma palavra, uma frase que o sábio não fala. Outra característica do homem sábio, saber reconhecer os seus próprios erros, saber reconhecer as suas próprias limitações. Eu vou bem até aqui, daqui para frente eu já tenho uma grande dificuldade. Por muito tempo, os jovens, eles vivem em toda a fase da juventude com uma certa arrogância, com uma certa soberba, principalmente nessa fase do uso da tecnologia. Nessa área, nessa fase da tecnologia, os jovens com certeza dominam mais que os mais velhos. Eles fazem tudo pela internet. E vemos que o jovem ele tem um tom de deboche, ele tem um tom sarcástico em relação ao mais velho, porque ele não sabe usar a tecnologia. E a gente precisa ter humildade, porque naquilo que o jovem não é bom, o jovem é eufórico, o jovem não pensa para falar, o jovem age com ímpeto, com euforia, sem raciocinar, tem que ficar pedindo desculpa 1000 vezes, enquanto os mais velhos, eles já agem mais equilibradamente, ou deveriam agir. Então, ser sábio é, até aqui é onde eu sei, até aqui é onde eu vou, ou me desculpe, eu falhei nisso, você me perdoa, desculpe, eu me excedi, eu falei além do que eu deveria. Inclusive os pais com os filhos, no calor da emoção, da raiva, podem falar coisas que não deveriam ter falado. Oh, seu burro, quantas vezes eu te falei? Isso, quando você para falar para o seu filho, meu filho, me perdoe. Eu não deveria ter falado aquilo com você. Você demonstra a tua humanidade, você demonstra sabedoria, porque você está, além de você estar colocando numa situação de humildade, você está ensinando ao seu filho como ser uma pessoa sábia. A capacidade de reconhecer o erro e de pedir perdão é algo fantástico e que eu admiro muito e é uma das características da pessoa sábia. As pessoas sábias também, elas leem e elas sabem falar sobre diversos assuntos. Quarta característica da pessoa sábia. Não que ela vai explicar tudo, mas sabe, uma das grandes questões que a gente só convive com um pastor, pessoas da igreja, a gente acaba 24 horas falando de igreja. Isso torna-se um pouco cansativo para a nossa mente. Tem uma hora que a gente tem que dar uma parecida. Vamos falar sobre culinária, vamos falar sobre vestimentas, estilo, cabelo, beleza, principalmente as mulheres. A ser sábio é você saber até discutir política, mas sempre com equilíbrio. Um dos grandes problemas aqui do Facebook é porque ninguém ouve ninguém. Você faz qualquer comentário com algum teor político, ou você é de esquerda ou você é de direita. Irmãos, a gente não pode ser extremista e radical. Não precisamos nem tão pouco ser partidários. Nós podemos nos posicionar politicamente, porque a palavra política quer dizer tomar posição diante daquilo que nós consideramos ético, ou até dentro dos valores cristãos, porque a nossa vida, ela é pautada numa conduta ética cristã. Nós falamos de princípios de equidade, princípios de justiça, princípio de amor, princípio de respeito ao próximo, princípio de equilíbrio na voz, equilíbrio no tom da fala. Então, eu lembro que umas semanas ou meses atrás, eu fiz uma postagem sobre quantos palavrões nosso presidente fala, e eu estava falando sobre palavrões, sobre palavras torpes, que inclusive foi o assunto da semana, do início da semana, e pessoas já começaram a me tacar 1000 pedras, e o foco não era a pessoa do presidente ou a pessoa que não é conhecida, o foco é o uso das palavras torpes, essa era a ideia central da mensagem. Então, a gente não tem esse equilíbrio nas redes sociais, a gente já chega julgando, não sabe ler, não sabe interpretar um texto, e não tem o equilíbrio com as palavras, a forma da gente se posicionar. Podemos falar de todas as coisas, nós somos livres. Alguém comentou assim comigo, irmã Keila, você sendo uma professora de Bíblia, você não deveria entrar em assuntos de políticas. Irmão, sabedoria é você ter a capacidade de falar sobre qualquer coisa, desde que você seja equilibrado, não tendencioso, não causando ira, não provocando as pessoas. É isso que a capacidade que o homem sábio. Quinta característica da pessoa sábia, são pessoas que buscam
Autoconhecimento. O autoconhecimento é algo extremamente necessário para os dias de hoje. Quando eu conheço as minhas fraquezas, quando eu conheço as minhas limitações, aí eu sei no que eu preciso melhorar. Eu sei onde estão as minhas potencialidades e eu sei onde estão as minhas fraquezas. Inclusive, quando a gente faz análise de empresa, isso chama análise SWOT, das minhas forças e das fraquezas da nossa empresa. Assim a gente também faz no coaching pessoal. Eu analiso quais são as minhas qualidades. Será que você pode hoje, por exemplo, elencar num caderno aí as suas 10 maiores qualidades? A gente precisa se autoconhecer, inclusive para deixar que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa vida. Quantas coisas o Senhor tem me corrigido nos últimos meses e eu tenho aceitado a sua correção, porque à medida que eu vou lendo a sua palavra, ele vai me apontando em mim onde é que está o meu coração, onde é que estava a minha fraqueza, onde é que estava a minha falha. E aí, eu reconheço as minhas fraquezas e o Senhor começa a trabalhar em mim. O Senhor começa a me tratar. O Senhor começa a mudar o meu eu, mudar o meu caráter, mudar a minha vida, me fazer de uma pessoa pequena, uma pessoa gigante nele. Reconhecer as nossas fraquezas é permitir que o Senhor nos oriente, nos ajude, nos corrija. E a cada dia, as palavras torpes que eu falava, as palavras que eu falava no ímpeto, as palavras que eu falava sobre forma calorosa, palavras até ofensivas, tendenciosas, partidárias, desequilibradas, o Senhor vai tirando isso de nós, porque nós estamos nos deixando ser trabalhado pelo Espírito Santo. Portanto, o autoconhecimento é uma maneira de buscar o crescimento. Quando você pratica o autoconhecimento, você aceita passar por uma consulta por um psicólogo, você reconhece que você, às vezes, está sendo indigesto, chato, ninguém te tolera, e você passa a reconhecer os teus defeitos. Não, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Pessoas sábias, elas leem notícias do mundo, elas estão antenadas com as coisas do mundo, elas não são alienadas. Crente só fala de Bíblia, crente só fala de tal coisa, aquela irmã só fala de usos e costumes, aquele irmão só fala de futebol, sabe? Pessoas que só falam do mesmo assunto. Tem uma amiga que ela recebe um amigo na casa dela, aquele rapaz só fala de carro. Ela diz que não aguenta quando ele vai lá, porque ele quer mostrar o som, ele quer mostrar o pneu. Isso é falta de sabedoria. Então, pessoas sábias, vou resumir aqui, vou reler os tópicos. Pessoas sábias gostam de estar com pessoas. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de koinonia. Não é possível ser igreja sozinho dentro da tua casa. Você que está bem acomodado no seu sofá aí, esses 3 meses de quarentena, e não sente nenhuma falta de estar com pessoas, falta em você sabedoria. Porque sabedoria, comunhão, koinonia é estar junto, é estar com pessoas, um abençoando o outro, um crescendo com o outro, um sendo edificado pelo testemunho e pela vida do outro. 2, pessoas sábias têm mente aberta. 3, pessoas sábias sabem reconhecer os seus próprios erros. 4, pessoas sábias sabem ler e conversar sobre diversos assuntos. 5, pessoas sábias buscam o autoconhecimento. E 6, pessoas sábias conhecem os assuntos de todo o mundo, de todas as questões. E por último, a maior sabedoria é a sabedoria da Bíblia. A sabedoria de buscar a Deus, porque não há conhecimento nenhum que seja maior ou inferior, né? Que seja maior, aliás, que o conhecimento de Deus. Provérbios vai dizer que o Senhor dá sabedoria, da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Ele diz também que o princípio da sabedoria é conhecer a Deus, porque o Senhor dá sabedoria a todas as pessoas. Efésios 5, a gente acabou de ler. Portanto, vede prudentemente como é que vocês andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, cuidado, gerencie o seu tempo, tempo para os filhos, tempo para o marido, tempo para namorar, tempo para falar com Deus, tempo para trabalhar, tempo para cultuar, não sei conjugar esse verbo, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Tiago também fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente. Minha mãe falava muito isso para mim no meu tempo de prova. Eu ia estudar e falava assim, ai mãe, não consigo, tá muito difícil essa matemática. Sempre tive dificuldade com matemática. Ela falava assim, minha filha, peça sabedoria a Deus, que Deus te dá, estude que Deus vai te fazer lembrar. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Tiago 3,17. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16:16. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Eclesiastes 7:10. A Bíblia tem mais ou menos uns 25 versículos sobre sabedoria, mas eu quero parar por aqui. Tem só mais um que eu colocaria aqui, Provérbios 13:10, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. E este versículo aqui fecha com chave de ouro, porque eu quero louvar a Deus pela vida das minhas irmãs do Orar Sem Cessar, com quem eu converso, me aconselham, me orientam, me ajudam, e eu humildemente estou aqui reconhecendo como Paula, a menor das menores, sempre necessitando desse conselho, dessa orientação, para que a gente possa viver uma vida equilibrada. Nesses dias de pandemia, de quarentena, de grande novidade para todos nós, que nós possamos pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá equilíbrio emocional, que eu possa gerenciar a minha vida de maneira que eu conte os dias, a fim de que eu alcance coração sábio. O Senhor quer de nós vida equilibrada. E vida equilibrada só se alcança aos pés do Senhor, lendo a sua palavra, amando a sua orientação, vivendo em comunhão uns com os outros, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e dificuldades e pedindo para que em tudo o Senhor nos faça uma pessoa melhor. Amém? Vamos orar então? Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço